De prazer de iniciar essa palestra a convite da presidência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, professor Ildeu Moreira. Eu sempre começo as minhas palestras com um mural da Escola de Atenas, que é um mural que está no Museu do Vaticano e que, a meu ver, representa a grande mensagem do Renascimento italiano dos 1500 para a humanidade de todos os tempos. Esse mural foi feito pelo grande Rafael de Sanzio, por solicitação do Papa Júlio II, que tem 56 personagens reunindo todas as várias faces do pensamento humano até aquela época. Foi uma grande síntese, realmente. E ao centro do mural se encontram duas figuras essenciais do pensamento humano de todos os tempos, que foram Platão e Aristóteles. O mundo das ideias abstratas, representada iconicamente por Platão com a mão, o dedo apontado para cima, para o mundo das ideias abstratas, e Aristóteles com a mão apontando, espalmada para baixo, para o mundo da matéria. Essa síntese do pensamento humano pode ser traduzida também como o pensamento abstrato, teórico e o pensamento empírico. E essa, na realidade, não é apenas uma representação parcial. Em todas as áreas do conhecimento humano, ela representa a grande síntese. Na outra slide, nós justamente usamos um outro símbolo mitológico que foi criado pelos romanos, com a figura bifronte do Janus, que olhava para o passado e para o futuro. A ideia básica, então, é que você, para construir o futuro, tem que entender o passado, a história. Essa síntese do Janus, ela foi uma síntese motivada pelo pensamento não dos gregos, mas do pensamento vigente já na época do grande Império Romano. Nessa dualidade do pensamento abstrato, platônico, e do pensamento empírico, aristotélico, né? Nós temos, inclusive, uma frase maravilhosa de um dos maiores cientistas do século XX, que foi Albert Einstein, que sintetiza essa dupla visão, dizendo que sem a visão do passado, nós não temos uma visão teórica capaz da nossa interpretação do futuro. Portanto, a separação entre a interpretação teórica, abstrata, das ideias platônicas e a exigência da comprovação experimental aristotélica, que comprova a teoria, é essencial. Essa dupla exigência foi realmente uma síntese
excelente dessa visão mitológica do Janus Bifronte. Na sequência, nós damos um salto até a Revolução Francesa, com o aparecimento do contrato social, que foi explicitado por esses grandes pensadores, foram Rousseau e Adam Smith. O Rousseau explicitou o contrato social entre a população em geral e o indivíduo, e o Adam Smith, pensador inglês, estruturou o relacionamento com as trocas que se fazem através desse grande veículo, que é o veículo principal do capitalismo, que é o dinheiro, é o escambo, é a troca de valores do trabalho para o senhor, do que constituiu depois, numa visão bem mais tarde, por Marx e pelo socialismo, do conceito da mais-valia, em que você troca o seu valor de trabalho pela dependência com o senhor. Essa troca do contrato social é tão drástica que ela permite que a sociedade, inclusive, tenha poder total até sobre a vida do indivíduo. Você pode condenar um indivíduo à morte. Você nunca poderia fazer isso numa visão individualista. A vida é o grande valor humano de todos os tempos. No entanto, a sociedade, estruturando um contrato social de dependência do indivíduo com a própria sociedade, ela chegou a esse máximo de que você poderia, inclusive, ter poder absoluto sobre a vida da pessoa. No outro slide, nós mostramos brevemente um resumo do que aconteceu com os caminhos de ciência e tecnologia que foram trilhados a partir do Newton, na Inglaterra, em Cambridge. Aliás, de uma maneira muito curiosa, também numa pandemia. O Newton se retirou para casa de Cambridge e lá ele formulou a teoria da gravitação, que foi realmente uma das maiores revoluções científicas de todos os tempos. Claro que o Newton, como ele próprio disse, estava sentado em ombros de gigante, porque antes dele havia havido a grande revolução causada por Galileu e outros que interpretaram a existência do cosmos de uma maneira mais moderna. E nós trilhamos, então, o caminho da ciência e tecnologia através do modelo newtoniano. No outro slide, já passamos a uma visão muito mais ampla da natureza, em que outras forças, além da gravitação, que regula a existência do cosmos, nós passamos a considerar também a eletricidade,
o magnetismo e, mais tarde ainda, as próprias forças nucleares, que se vê nessas slides brevemente. E agora eu já entro com uma visão de mundo de um dos grandes cientistas do nosso século, que foi Abdus Salam, que é importante para nós, dos países em desenvolvimento, porque Salam veio também de um país em desenvolvimento, que foi o Paquistão. E ele tinha uma visão muito clara de que o caminho obrigatório, o caminho real para o progresso da educação, da ciência, da inovação em países em desenvolvimento, seria exatamente a apropriação da ciência e da própria educação através da metodologia científica. Então, ele tem uma síntese que está nessa slide, né, que é muito importante, em que ele fala: nações sem ciência, tecnologia e educação estão fadadas a serem meras fornecedoras de commodities para os países desenvolvidos, sem uma capacidade própria de progresso. Essa frase do Salam eu considero fundamental para o desenvolvimento das nações, em particular das nações em desenvolvimento na África, na Ásia, na América Latina e Caribe. Na outro slide, eu mostro uma viagem que eu tive a honra de fazer com o Salam à China, porque a China representou, na visão do desenvolvimento científico, uma mudança de paradigma muito grande, porque a China tinha uma dependência fundamental dos países imperiais, né? Tanto da França, como da Inglaterra, como de outros países e até da própria Rússia soviética. E ela resolveu se libertar disso através da grande revolução científica. E o Salam resolveu fazer uma viagem de visita, de intercâmbio à China, e eu tive a honra de participar da comitiva. E aí, nesse slide, nós aparecemos com o ministro de Ciência e Tecnologia e com o presidente da Academia de Ciências da China. O que a China representa como impulso de progresso, de independência, está expresso hoje pelo fato dela vir em segundo lugar, imediatamente atrás dos Estados Unidos, no desenvolvimento econômico. Ela representa o segundo grande orçamento nacional para educação, ciência, tecnologia e inovação. Essa mensagem é dirigida aos jovens cientistas brasileiros, porque nós sentimos, nós da SPPC, da Academia Brasileira de Ciência, dessa grande comunidade que se juntou ao grande Abdus Salam para provocar uma verdadeira revolução
ideológica em prol da educação, ciência, tecnologia, como libertadora do subdesenvolvimento humano, causa da concentração da riqueza e dos bolsões de pobreza que nós encontramos nos países dependentes. E, segundo Schumpeter, é fundamental a criação da inovação por esses países para que eles possam trilhar o caminho da independência e não apenas da importação de tecnologias dos países avançados. Essa foi a grande luta de Abdus Salam, é a grande luta da China atual, é a luta que cabe à América Latina, à África, e não apenas como missão de libertação dos povos desse país, mas como fonte de desenvolvimento de toda a humanidade. Esses conceitos fundamentais precisam ser acompanhados para essa mensagem que é dirigida aos jovens cientistas, mulheres e homens, com uma mensagem esclarecedora necessária. Essa mensagem é ilustrada por essa outra slide, em que nós mostramos dois conceitos fundamentais. Primeiro é o conhecimento. São insumos que nós adquirimos da natureza através da experimentação. E como que nós utilizamos essa interação com a natureza? Nós utilizamos para nos apossar da realidade através da cognição com os neurônios que constituem o nosso sistema cerebral. Então, é importante separar conhecimento, que está nas enciclopédias, está na natureza, da cognição, que é a apropriação do conhecimento através da interação com a natureza, através dos sentidos. A outra visão integradora é de você poder integrar as ciências básicas com essas tecnologias que foram se juntando para o progresso industrial da humanidade. E aqui nós podemos usar um resumo iconográfico que foi feito pelo um grande cientista argentino, Jorge Sábato, em que você tem um triângulo, que é o triângulo de Sábato, em que você vê a interação entre o Estado, as empresas e as universidades e academia. Elas têm que interagir para produzir conhecimento útil para a humanidade. Eu completo esse triângulo de Sábato com o que eu chamo um modelo tetraédrico, em que você, além disso, tem que promover o pensamento estratégico entre esses três elementos sociais, do Estado, das empresas e o pensamento acadêmico da ciência básica. Sem um planejamento estratégico de Estado que leve a políticas
a longo prazo, políticas de Estado e não apenas políticas de governo, você não consegue um progresso duradouro e com uma visão mais ampla. No outro slide, nós passamos a ver o resultado dessa evolução de interações muito mais amplas em política de Estado, em que você tem uma verdadeira multiplicidade de interações e começa a fazer as novas fronteiras, a erguer as novas fronteiras das tecnologias modernas para a construção da humanidade. Isso veio a afetar profundamente toda a estrutura econômica, eu diria, de toda a humanidade, com o meio ambiente, a existência de grandes cidades, a logística, começou uma mudança drástica em que você começou a afetar a própria fronteira da estabilidade ambiental do próprio planeta Terra. Na outra slide, nós vemos que essa junção de muitas variáveis levou um grande pensador moderno, um físico, que foi o Murray Gell-Mann, descobridor do quark, uma das partículas fundamentais da natureza. Ele chegou à conclusão, apesar de ter ganho o prêmio Nobel na área de partículas elementares, que o mais importante seria nós encararmos a evolução da humanidade numa visão bem mais ampla do que ele chamou a complexidade da interação entre todas as variáveis que compõem a vida humana. E ele saiu, então, da Califórnia, onde ele tinha um grande instituto de pesquisas no Caltech, e resolveu criar, com o recurso que ele tinha e com o prestígio de prêmio Nobel, um instituto só para estudar a complexidade da estrutura da desenvolvimento da humanidade. Essa complexidade é a visão que nós podemos ter, essencial, para nós entendermos os caminhos que o próprio Brasil, a África, os países da Ásia em desenvolvimento têm que trilhar. Para vocês terem uma ideia, com o aparecimento do um grande número de variáveis, começou a se perceber que sem você ter uma noção de todos os parâmetros que afetam um sistema, seja o clima, seja a saúde humana, seja a energia, você não pode ter uma visão integrada dessas variáveis, então você não pode planejar o futuro, você não pode entender o que está te acontecendo, a não ser se você enfrentar a grandiosidade do número de variáveis que afetam não somente a vida humana, mas a própria estrutura complexa da sociedade.
Eu gostaria de deixar uma mensagem para jovens cientistas, mulheres e homens do Brasil, que é a minha visão, e eu creio de toda a comunidade atual, ciência mundial, que sem trilhar os caminhos da inovação, da invenção, da capacidade de liberação que nos fornece a ciência, não apenas a ciência e a tecnologia, mas as humanidades em geral, como as artes, a música, as humanidades que não podem ser desprezadas para um equilíbrio de valores adequados pela humanidade. Então, a nossa mensagem, sobretudo para a jovem mulher brasileira, cientista, que precisa ocupar o seu lugar numa sociedade que, infelizmente, tem se revelado altamente machista, né? Altamente racista. Nós precisamos nos liberar dessas verdadeiras pechas de erros causadas por uma visão que veio, a meu ver, do escravismo que imperou para a escravização das sociedades, em particular do trabalho escravo, né? Se nós olharmos o progresso, só tem um caminho para o país, para a América Latina, para a África, para a Ásia, que é o caminho da educação, da ciência, da tecnologia e do humanismo. Não podemos desprezar o humanismo e não podemos desprezar a força que tem as mulheres na nossa sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade tem sido uma sociedade tremendamente machista, escravista. Isso é altamente impeditivo do progresso geral da humanidade. E a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está aí para lançar esse chamado às jovens cientistas brasileiros, em particular às jovens mulheres brasileiras. E eu fecho essa palestra com essa mensagem de esperança para todos vocês. Muito obrigado.